Salve nação! Vencemos, fizemos o dever de casa. Vamos dar uma olhadinha aqui no troca de passe, o Mansur e toda a análise dele com o Alex e nosso apresentador do troca de passes. Crédito de imagem ao Sport TV, Grupo Globo, link é abaixo na descrição. E vamos lá, mas antes se inscreva no canal ASR Fla para ajudar a gente. Se você não for inscrito, é claro, ative o sininho de notificações e chega dando aquele like, porque o vídeo tá demais sobre a nossa vitória. Vencemos, fizemos o dever de casa, era isso, o básico bem feito. Tem algo a melhorar, um ponto aqui, outro ali, mas tá ótimo. Vamos, seguimos firme para a próxima fase. Agora a gente pega o Deportivo Táchira lá dentro, no mesmo local, Maracanã, lotado, e vamos fazer um placar elástico para abrir uma vantagem e se classificar em primeiro. Caso não em primeiro, azar de quem pegar a gente como segundo, porque a gente vai amassar e vamos ser campeão da Libertadores. A verdade é essa. Diz aí o que você acha. Tô certo ou não tô? Bora lá. Terminou há pouco no Maracanã. O Flamengo venceu a LDU pelo placar de 2-0 e assim vai precisar de uma vitória simples na última rodada para avançar à próxima fase da competição. O que você achou da vitória do Flamengo, hein? Uma vitória importantíssima, 2-0. Queremos ouvi-los, tá legal? Carlos Eduardo Mansur, o Flamengo fez o que dele se esperava, né? Uma vitória importante e o melhor, por 2 gols de diferença, o que garante que com uma vitória simples no último jogo diante do Táchira, no mesmo Maracanã, o Flamengo ultrapasse de fase e chegue às oitavas de final. Se a gente olha o jogo do Flamengo, não dá para passar despercebido. Assim, o jogo é um domínio completo, é uma intensidade muito alta o tempo todo. O jogo foi quase todo ele de meio de campo, né? de uma metade de campo, na metade ofensiva do Flamengo, e o plano de jogo do time permitiu o Flamengo chegar muito perto da área da LDU o tempo todo em boas condições, especialmente usando os lados do campo, muitas vezes pelo lado esquerdo. Apesar do Luiz Araújo terminar o jogo com uma assistência e um gol, para mim o grande nome do jogo foi o Alexandro, pela esquerda, foi muito bem no jogo. O De La Cruz também fez ótima partida. Falar do De La Cruz, achei que o De La Cruz fez um grande jogo. Também fez ótima partida. Qual é a grande questão do Flamengo? Eu acho que esse é um ponto que a gente pode debater mais adiante. O Flamengo se coloca, tudo que é planejado sob o ponto de vista tático pelo Felipe, coloca o Flamengo a 20 metros do gol, rondando a área do adversário, a ponto de dar o último passe e a finalização com muita frequência no jogo. O Flamengo ronda a área do adversário e se aproxima de zonas de definição de jogada com muita frequência. A questão é o aproveitamento de jogadas, a resolução de jogadas dos atacantes do Flamengo que tem deixado a desejar, especialmente quando você não tem o Pedro. Hoje a entrada dele, no momento que o time já tinha baixado o ritmo, acabou que nem teve tanto impacto no segundo tempo quando ele entrou. Hoje ele começa no banco. Embora o Luiz Araújo tenha sido, dos três, o que fez a melhor partida, ainda assim, muitas vezes é um erro de última bola, uma definição ruim, uma escolha errada. Não é um momento em que os atacantes do Flamengo, tanto os pontas quanto quem joga pelo centro do ataque, o Bruno Henrique no momento também que não é o melhor dele em termos de carreira, em que isso acaba tornando o volume do Flamengo muito maior do que a efetiva ou criação de chances claras ou transformação desse volume em gol. Essa é uma questão que vai acompanhando o Flamengo na temporada com alguma frequência. Acho que conforme os desafios vão aumentando, isso vai sendo um ponto que preocupa naturalmente, especialmente em jogos de mata-mata, que você precisa aproveitar oportunidades quando esses jogos chegarem. O fato é que o Flamengo fez o necessário, os 2 gols permitem uma vitória simples contra o Táchira, classificar o Flamengo com a chance de ser primeiro do grupo. Isso. Né? De acordo com o resultado de LDU e Central Córdoba na última rodada. Se a LDU vencer e o Flamengo contra o Táchira também vencer, teremos um empate triplo em 11 pontos na primeira posição do grupo, e o Flamengo hoje tem 2 gols de saldo contra... Córdoba tem 3, o Flamengo 2 e LDU 1. O Flamengo tem 2 de saldo contra 1 da LDU. Se o Flamengo fizer o mesmo resultado em termos de diferença de gols que a LDU fizer, o Flamengo será primeiro colocado do grupo.
Ô Alex, o Flamengo vinha dependendo muito do Arrascaeta, né? O Arrascaeta estava inspiradíssimo nos outros jogos, né? E vem sendo talvez o principal jogador do Campeonato Brasileiro até aqui. Hoje, com o Arrascaeta bem menos inspirado, foi preciso que os outros jogadores aparecessem para fazer com que o Flamengo vencesse o jogo. Numa intensidade absurda, né? Como disse o Mansur, depois no segundo tempo dá uma caída natural, porque não é fácil sustentar aquele ritmo todo, mas passa um recado. Não vai ser fácil vencer um Flamengo mobilizado jogando no Maracanã como foi hoje, não, Alex? Não é nem que sempre foi dependente desse tipo de jogador, vai ter que ser dependente mesmo, e ele tem essa obrigação de estar bem para fazer a diferença. E o que em alguns momentos não acontece, essa parte final ali da criação, da execução, de finalizar mais vezes no gol e conseguir às vezes fazer mais gols, e não estamos aqui falando de 4, 5 gols todo jogo, isso aí é impossível, né? Não tem condição. Mas com esse volume de jogadores igual a Arrascaeta, que hoje ele não foi realmente tão bem, isso também vai acontecer. O Michael, nesse sentido, você vê que teve muito volume com ele, mas na hora de finalizar, fazer uma tabela, o drible, o passe certo, acabou realmente, a maioria das vezes, não acontecendo isso. Aí a torcida vem e pega no pé. Mas de toda a programação, tem uma parte individual desse lado do ataque. O Mansur até já levantou algumas vezes aqui, a gente tem sim que debater até onde a gente, às vezes, eu acho que são ótimos atacantes, sim. Acho que o Cebolinha, ele naturalmente é mais jogador do que o Michael. Mas ao mesmo tempo, será que daqui a pouco a gente não acaba desenhando, por causa do investimento, como se fosse todos eles extra classe? Esse é o ponto. Né? E às vezes o campo não está mostrando algo diferente, que você tem volume, você tem domínio, tudo bem. Mas de repente não são jogadores que vão fazer 15, 20 gols no ano, a não ser Pedro. Porque a carreira deles não sinaliza isso. Não sinaliza. E até hoje também no Flamengo, lógico que eles vão ser super importantes pro nível do Brasil, não estamos falando que é mal, não estou levantando a bola aqui, que são maus jogadores, não. Mas, ao mesmo tempo, de às vezes você olhar, porque chega num ponto, você precisa dessa individualidade. É o drible, é levantar a cabeça, que parece que são coisas simples a gente vendo aqui, não são complicadas para atleta que está ali, mas às vezes realmente é uma decisão outra errada para jogador desse nível, né, que a gente fica julgando que poderia ser melhor. Fala, Mansur. Não, só falar, eu estou ansioso pela coletiva do Felipe Luiz, porque tem um ponto para mim que seria interessante. Ficou fora hoje o Pedro por uma questão física, ou seja, o Flamengo, nessa volta do Pedro, vai dosando a quantidade de minutos e tentando encaminhar a resolução de um jogo como o de hoje, sem ele, para ter ele por menos minutos e sem uma urgência tão grande, como já ficou fora do início do jogo com o Bahia, ou em determinados tipos de jogo, de fato, a gente vai precisar se acostumar que vai ser normal o Flamengo não ter Pedro e Arrascaeta juntos para ter uma pressão melhor. E porque esse dilema, eu acho que ele está aos poucos se apresentando. Não como algo definitivo e incontornável, como um grande problema que possa inviabilizar a temporada do Flamengo, mas como um elemento que vai fazer parte do plano de jogo do Felipe ao planejar como vai ser cada partida. Quando a gente vê hoje que o Flamengo, aliás, foi um dia que o Alex colocou muito bem, o Arrascaeta nem teve um grande dia, mas o Flamengo sustentou o primeiro tempo inteiro e o início do segundo uma intensidade altíssima, roubada de bola rápida, a LDU quase não respirou no jogo, quase não atravessou o campo com a bola, foram raros os momentos que isso aconteceu, não estavam os dois juntos. A questão é a balança, né, Mansur? A gente vai ter que avaliar sempre. O Felipe, a comissão técnica, é a balança, o que te deixa numa situação mais favorável para vencer os jogos. Isso. Porque será que tem relação o fato de não estar o Pedro hoje em campo para essa pressão muito, muito, muito bem feita pelo Flamengo no primeiro tempo, sufocante para a LDU? Será que tem relação ele não estar em campo para o Flamengo ter volume e não ter menos aproveitamento em gols? É isso. É isso. É um dilema que a comissão técnica vai ter que avaliar a cada jogo, a cada rodada e fazer escolhas, né, Alex? Porque futebol é sempre assim. Mas esse período de 20, 25, 30 minutos, mesmo que esteja o Pedro, eu não vejo problema para esse período. Só que o jogo é muito mais do que isso. E o jogo, você vai pegar adversários que também têm mais qualidade que a LDU. Né? Nesse sentido, como alguns outros no Brasil. Então vão ter jogos que você vai ter que enfrentar um nível físico e tudo, que tiveram alguns jogos sim, e são poucos, né? Que consegue bater de frente com o Flamengo e dificultar para ele nesse sentido
da fisicalidade. Você pega hoje, você jogando com De La Cruz e Gerson, óbvio que você precisa de mais de uma ajuda de Michael, ou quem estiver jogando dos dois lados, com mais Arrascaeta e tudo. Mas você pega o Arrascaeta, naturalmente, tô falando e nem posso falar que tá mal fisicamente, não é nem isso, eu tô falando de perfil, de característica. Chega num ponto que praticamente falta a questão de sem bola, e falta também a questão, se tá faltando um pouco de perna por causa dessa intensidade, e aí você precisa de um tempo para fazer, de treinamento, de adaptação, que falta com bola também. Que às vezes o pessoal de trás pega a bola, a hora que eu olho para frente, o cara tá mais sufocado, ele tá escondido. Aí a bola volta de novo e tudo. Então você fica com a bola, mas você também deixa de ser agressivo. Então é tudo esse equilíbrio que ao longo da temporada não tem como ele não utilizar mesmo Arrascaeta e Pedro em muitos momentos, claro, porque vai ter que utilizar, né? Não tem outro jeito. Mas a parte física, se você for ver o que até o Pedro faz e o Bruno Henrique em relação ao Arrascaeta, lógico que acaba sendo maior por uma característica genética. O que eu acho também é o seguinte, né? O Flamengo vai precisar tentar fazer com que esses jogadores do meio para frente estejam numa situação física mais equilibrada, né? Porque eu acho que hoje há muito desequilíbrio na parte física dos atacantes, né? Porque toda hora um tá machucado, o outro tá voltando de lesão. Eles estão com dificuldade de se manterem aptos, né, para jogar numa maior quantidade de partidas, né? Toda hora tem uma baixa, alguém para por um motivo de contusão. Isso eu acho que tem atrapalhado também o ritmo dos atacantes, a questão da confiança, né, de estar mais fresco também para tomar a melhor decisão durante os jogos, né? Eu acho que essa parte da quantidade de lesões tem atrapalhado. Por exemplo, hoje o Luiz Araújo, que jogou, fez um gol, fez bom jogo, Luiz Araújo. Foi do trio atacante, foi o que jogou melhor. Tanto que sustentou, né? Não foi substituído. Acho que foi perguntado na hora das 2 substituições, ele falou, opa, pode me deixar. Ele foi sair já quase nos acréscimos. Ele não tem feito uma quantidade de partidas em sequência tão grande desde o início do ano. Ano passado teve uma lesão, não voltou. Se você pega Arrascaeta e Pedro à parte dos jogadores de frente do Flamengo, aí você junta Cebolinha, Luiz Araújo, Michael, o próprio Bruno Henrique, quem tem tido na média o melhor rendimento, e aí é uma outra infelicidade, e se liga a isso que você falou da questão física, é o Plata. O Flamengo perdeu de novo, né? Voltou a perder. Já está tempo, né? Já está novamente fora. Esse é uma opção importantíssima, porque é um jogador que dá a possibilidade de ser usado por fora, partindo de uma ponta, fechando, abrindo o corredor para o Wesley, mas é um jogador que participa muito de construção, joga de costas, consegue tabelar, infiltra. Não dá para dizer que seguindo o problema do Flamengo da questão dos gols, não dá para dizer que é um espetacular artilheiro, definidor, mas participa muito de jogadas e num nível técnico que vinha de rendimento acima dos demais. E pode também jogar por dentro em jogos que o Arrascaeta não jogou. Ele fez ali o segundo atacante com uma desenvoltura, digamos, melhor do que outras opções que foram testadas por ali jogando por dentro, já que o Flamengo não tem tantas opções por ali. Então essa é outra perda que pesa no desempenho ofensivo do Flamengo. A dupla de volantes foi muito bem hoje, né, Mansur e Alex? Tanto o Gerson, que o Gerson tinha dado uma baixada no nível nos últimos jogos, né? Não sei se pela sequência insana do nosso calendário, mas ele vinha num momento muito, muito bom, e aí deu uma caída nos últimos jogos. Hoje, mesmo jogando numa outra função, né? Normalmente ele vinha jogando mais pelo lado direito, partindo um pouco mais da frente. Hoje, um pouco mais atrás, ao lado do De La Cruz, os dois conseguiram não só ajudar muito na pressão, mas a circulação de bola, né? Eles conseguiram fazer com que o jogo fluísse de uma maneira rápida. E eventualmente infiltrando, né? Já viu algumas vezes o De La Cruz fazendo essa presença. Porque eu vou até mostrar no campinho aqui que é interessante esse aspecto do jogo. O Flamengo tinha basicamente essa formação inicial no papel, né? Um 4-2-3-1, dá para colocar assim, Luiz Araújo, Michael, Arrascaeta por trás, Bruno Henrique de centroavante. Quando o Flamengo tinha a bola, basicamente o que acontecia era o Wesley, em geral, parte de uma posição mais adiantada, o Michael tende a abrir o campo pela direita, e você tinha os dois volantes, De La Cruz e Gerson, Léo Pereira e Léo X por trás, e o Alexandre iniciando um pouquinho por trás. É quase um 2-3-5 para iniciar, só que ele é um pouco assimétrico, porque o Alexandre um pouquinho mais para a esquerda, o Gerson e o De La Cruz defendendo mais o centro. Esse eixo aqui, Léo Pereira, Léo Ortiz, Gerson e De La Cruz, é a base de todo o jogo. O que eventualmente acontecia?
o Michael, a LDU começou com uma linha de 5 atrás, logo depois do gol ela passa para uma linha de 4 e muitas vezes o Michael trazia o lateral para dentro, abria esse corredor para o Alexandre. Quando ele passava, muitas vezes o Wesley faz um pouco uma diagonal, um pouco por trás para ter um pouco mais de equilíbrio ao time. Mas e por vezes o Flamengo se pegava mesmo com os 6 homens atacando a última linha. Ou eventualmente com um desses homens por trás, um dos 2 laterais, e uma infiltração, seja do Gerson, seja do De La Cruz. Mas esse foi basicamente o que foi o Flamengo. O Flamengo ganhava muita vantagem por fora, quase sempre, nas inversões de jogo, especialmente da direita para a esquerda, com o Michael abrindo o corredor para o Alexandre, ou com o Michael abrindo o campo, permitindo uma infiltração ou do Arrascaeta ou do Bruno Henrique em espaços entre lateral e zagueiro da LDU. Basicamente era assim que montava o Flamengo. E aí apareceu muito o jogo dos dois, né? Especialmente do De La Cruz. Para mim o De La Cruz um nível acima desses 2 jogadores que eram os organizadores por trás, de Gerson e o De La Cruz. Para mim o De La Cruz um nível acima. Jogou muita bola, assim como o Alexandre, né? Especialmente, você está falando sobre as ultrapassagens, elas aconteceram do lado esquerdo, do lado direito mais no primeiro tempo. Porque o Wesley já começa por lá e o Alexandre chega como um homem de surpresa. No segundo tempo, o Alex teve mais espaço para jogar ali do lado esquerdo do que no primeiro. O Michael ocupou muito ali a ponta, né? E ele estava quase recebendo todas as bolas no ataque. Esse foi um ponto do jogo. Como o Flamengo conseguia isolar muitas vezes o Michael pelo lado esquerdo, porque especialmente depois que a LDU passa por uma linha de 4, logo depois do gol, e o gol do Flamengo não demora tanto a sair. A linha de 4 não defendia a largura da mesma maneira que a linha de 5. O lateral vinha para dentro, a inversão, o Michael tinha espaço. Só que sistematicamente ele não conseguia definir as jogadas da melhor maneira, né? Sim. E até teve 2 chances de finalização na área. Igual a gente fala, né? Que às vezes você tá um pouco mais lúcido para você ver que volume é impressionante, saúde dele, coragem, ele vai dentro. Pressão. Mas pressão, essa tomada de decisão é o que faz diferença ali na frente, né, cara? De cruzar, dar um passe na hora certa, você pisar na hora certa. Então, acho que é um momento também, né? Eu acho que é o que acontece. Diminui um pouco a confiança, você não tá aquele momento de prestígio com a torcida também. No propósito da estratégia, você vê, funcionou coletivamente. E não estamos falando aqui por isso o Flamengo foi mal, não. O Flamengo foi dominante. Isso aí é um fato. Um amasso, né? E o colocar essa questão para reflexão sobre os atacantes, a gente até aqui, em comum acordo, a gente fala, pô, são excelentes jogadores, né, cara? Eles podem realmente fazer mais, né? Mas, ao mesmo tempo, esse lado de volume, hoje participou, você vê como esses 2 caras do meio, que eles mandam no jogo, né? Do equilíbrio, com bola, sem bola, e o Gerson com o De La Cruz, eles conseguiram fazer isso muito bem, né? Se um tava abrindo espaço, o outro tava dominando bem, tava tomando, o que faltou de tomada de decisão boa, às vezes lá na frente, eles tiveram bastante com esse apoio aqui dos 2 laterais e os 2 zagueiros também, que fizeram com que o jogo ele fosse... Porque às vezes o adversário ele não é tão bom e você permite muitas coisas. Mas eu acho que nesse sentido o Flamengo foi muito seguro pela pressão até que ele estava jogando, pela necessidade do resultado. Não, na questão defensiva, o Flamengo praticamente não foi ameaçado, né? Teve um lance no primeiro tempo ainda, né? Um cruzamento da esquerda, o Rossi sai de soco, uma bola até baixa, e no rebote o Gruezo acaba chutando por cima. Tinha uma boa condição para bater, ele acabou errando o chute. Mas, fora isso, o Flamengo foi muito pouco ameaçado. Ele não finalizou 3 vezes no jogo. É isso. O que eu acho que é preciso, o Mansur citou, passou um pouco por cima disso, que precisa equalizar e a relação precisa melhorar, é na questão do volume de jogo e a quantidade de chances claras criadas, né? Porque hoje o Flamengo criou muito pouco, assim, chance clara de ficar à frente do goleiro, de ter uma situação muito boa para finalizar, né? O Flamengo circulou muito, povoou muito ali ao redor da área, mas efetividade tem faltado um pouco, assim, para conseguir finalizar numa condição melhor, para ter uma chance mais clara de gol, ficar à frente do goleiro eventualmente. Você pensa numa posse de 65%, né? Um jogo em que o time recuperava a bola quase sempre antes da metade do campo. A gente tem os números para colocar aí para a gente ilustrar, né? Vamos colocar os números, por favor, do jogo, para a gente até dar mais subsídios aqui para o comentário do Mansur, porque vai muito em relação a isso. Ó. No final do jogo, a posse ficou até meio dividida, 50-50. Estranho isso aí. Eu acho que tá... será que está certo isso? Vamos dar uma checada só. Acho que não, né? Estou até consultando outros serviços de estatística aqui que a gente tem acesso.
Um deles dá 62. Aqui no que eu tô olhando tá dando 57-43. Mas vamos lá. Total de passes trocados, 539 do Flamengo, 327 da LDU. Passes certos, 85% do Flamengo, 81% da LDU. Finalizações, 14 do Flamengo, 2 da LDU. No gol, 5 do Flamengo, nenhuma da LDU. A gente vai trocar a página aqui para vocês acompanharem. Impedimentos, 3 do Flamengo, 2 da LDU, 10-1 em escanteios, desarmes 9-11, faltas cometidas 16 do Flamengo, 18, número alto até de faltas, né? Acho que tem muita relação também com a pressão que o Flamengo fazia. Tenta roubar, não consegue e faz a de falta. escapar para você não ceder muito campo atrás, faz a falta. Cartões amarelos, 1 do Flamengo, 4 da LDU. Mas, como você vinha dizendo, né, Mansur? O Flamengo teve muito volume os dois... acho que pouca criação de chances mais claras. Os dois serviços de estatística que eu consultei aqui, um dá 62% e outro dá 63% de posse, você viu 57%. Sempre essas coletas de dados, elas não vão ser exatas, mas enfim, para esse nível de posse, esse tempo que o jogo fica no campo de ataque, 15 finalizações, 14 finalizações, não são tantas assim, fora os gols, que você levanta da cadeira e fala, o gol vai sair a qualquer momento, né? Não são tão limpas em circunstâncias... Tira aquele da galera, né? E muitas jogadas em que perto do último passe tem o time comete o erro que acaba tendo mais situação perigosa de gol do que propriamente uma finalização perigosa de gol. Tem muitas situações que se criam e que ela não se converte numa finalização tão clara, porque existe o erro antes do último passe, antes até de finalizar. Esse é um ponto que está acompanhando o Flamengo. De fato, assim, tem informações que o Flamengo leva a campo em alguns jogos que, historicamente, esses jogadores da carreira têm pouco gol. O que seria uma exceção, por exemplo, é o Bruno Henrique. Mas o Bruno Henrique já está num momento da carreira mais adiantado, que ele não está no pico dele de rendimento, não está no topo. E hoje também não conseguiu fazer um bom jogo com bola, né? Sem bola ajudou muito, com bola conseguiu criar pouca coisa. E acho assim, ele é muito importante, hoje foi importante, por exemplo, na pressão. Ele participou ativamente da pressão mais uma vez, não é o primeiro jogo que ele faz isso. Agora, quando você pensa na movimentação de um 9... quando o time tem bola para atacar, gerar as situações, atacar qual momento, onde se posicionar, o jogo de costas quando é preciso, se colocar numa posição que dê uma boa opção de passe, de assistência. Aí não é a especialidade dele, ele é um outro tipo de... Ele é um jogador que quase sempre foi de atacar a área, né? Bem a parte final mesmo, né, cara? Porque o de você receber a bola também vai muito da sua leitura de jogo e você saber se posicionar, né? Saber se movimentar no momento certo, né? E quando você pode ver o Arrasca não vai tão bem, para ele também ou para qualquer 9 que tá ali, se prejudica. Lógico que se ele fosse um cara de bola no pé, ele poderia aparecer um pouco mais no jogo, mas também não teria, às vezes, tanta chance de gol. Uma bola não tão bem cruzada, que não chegou boa para ele, um lançamento ou ali numa parte mais curta ou no mais longa, que ele foi no espaço, ou tinha o desenho do espaço e a bola não foi boa para ele. Então esse cara, ele depende um pouco mais dessa estrutura atrás, dessa característica do Bruno, para poder pegar e participar mais com a bola. A gente vai voltar a falar de Flamengo daqui a pouquinho, né? Quando ouvimos a entrevista coletiva do Felipe Luiz, quem sabe para explicar a questão do Pedro, Exato. né? O Mansur está curioso para saber, todos nós estamos, sobre o porquê do Pedro ter ficado no banco de reservas. Um último ponto rápido, assim, tudo isso que a gente fala sobre questões do ataque, de fazer mais gol, do aproveitamento, assim, tudo isso são reparos num time que é muito forte. A gente não está aqui dizendo que o Flamengo jogou mal, que o Flamengo não tem condição. Ao contrário. Aliás, o trabalho tático do Flamengo é de muito alto nível, né? Porque a forma como o Flamengo domina adversários sistematicamente, tem volume, se coloca perto da área, ela é muito, muito notável, assim, muito, muito forte. São questões que quando você chega para decidir campeonatos, para decidir esses pequenos detalhes, às vezes... O Felipe Luiz tem medo de colocar jogadores com pouca idade como titular? Se o Lamine Yamal jogasse no Flamengo, com certeza seria reserva. Ô, louco. Dever de casa cumprido. É isso aí. O básico. Jogar com a regra ou manual debaixo do braço. Fazer o simples bem feito é melhor do que o complicado mal feito. Tô falando besteira? É isso mesmo. O Flamengo ganhou a hora que precisava. Agora, a Libertadores, o campeonato sul-americano, o principal, começou agora pro Flamengo, porque não estava dando valor antes, mas agora sim. Tá funilando, meu.
Se você não der atenção para esse campeonato, você fica fora ou você passa para a próxima fase. A verdade é essa. E os jogadores conseguiram se entrosar, vamos dizer assim, na medida da dificuldade e dos desfalques por lesões e tudo mais. A gente conseguiu fazer aquele dever de casa valer a pena. Porque agora ficou mais fácil. Vencemos o Deportivo Táchira lá no Maracanã, no mesmo local. Vamos abrir um placar elástico para ficar na ponta. A LDU vai ganhar do Central Córdoba lá no Equador. E a gente fica em primeiro. Mas caso contrário, a gente fica em segundo, azar de quem será o primeiro. Eu tomara que seja o Palmeirinha, caso a gente fique em segundo. Porque os caras ganharam tudo. Vamos mostrar agora onde e quando a gente deve exercer 100% de suas forças. Fases que é de mata-mata. Beleza? E eu gosto de ver o Mansur. O Mansur é cabeça, o Alex. Não deram tanta atenção sobre a questão do Pedro, mas no final ele tocou. Vou te perguntar novamente. Se o Pedro tivesse 100%, ele ficaria no banco? Lógico que não. Para que questionar isso? Isso já estava no planejamento. O Pedro ia entrar no segundo tempo com o adversário já cansado. Não bater de frente com o adversário já 100% ainda no primeiro tempo. Foi pensado. O Felipe não dá murro em ponta de faca. Para quê? É umas questões bestas. O cara tá voltando de uma lesão séria de 7 meses parado. Tá pegando ritmo, minutagem. Porque a gente quer ir no Mundial 100%. Aí sim. Até porque também domingo tem Botafogo. E já é pra gente manter a ponta, ficar sempre lá na ponta. A gente vai assumir de novo a liderança, isso é fato, né? Porque nosso time é melhor. E estamos dando atenção ao Brasileirão como nunca demos antes. É isso. Flamengo impecável. Tem uns pontos aqui e ali para ser melhorado, lógico, mas hoje a gente fez o básico e é isso que importa. Beleza? O vídeo é isso aí. Diz aí o que você achou. Eu não vou comemorar muito porque eu falei que o placar seria 3-0. Mas não, menos do que 3 eu falei que eu não comemoraria. Mas parabéns, o time mereceu, fez por onde. Luiz Araújo, herói do jogo. Tá bom, deu uma assistência e fez um gol. Mas tem umas coisas a melhorar pra caramba. O chute, finalizações, ele finaliza só pra fazer o nome do goleiro. Bate no meio. Pelo amor. Cebolinha, cara. Meu, o que ele joga é futebol. Não sabe cobrar um escanteio. Cara, uns jogadores profissionais não sabem fazer o básico e ganha milhões. O cara não acerta nenhum escanteio que ele fez. Imagine cruzar uma bola na grande área. Papai do céu, é difícil assim, viu? Até minha avó seria assim, jogadora de futebol. Pelo amor de Deus. Mas é isso aí. Tamo junto. Se inscreva no canal ASR Fla, ative o sininho e chega dando aquele like, porque o like é de graça e não dói e ajuda demais os nossos trabalhos. Comenta, compartilha, diz aí o que você achou do jogo, dos comentários do Mansur, Alex e o Bruno. Até a próxima, saudações rubro-negra.